Ela foi. Pela morte do estudante pelos PMs enterra o mito de governo moderado do Tarcísio. Vamos parar de falar isso, que isso, na verdade, é um tanto quanto vergonhoso quando a gente vê alguém falando, é o governo moderado de Tarcísio de Freitas. Vocês estão de brincadeira. Os mais pobres sabem que não é. Né? Talvez agora a classe média e alta veja dessa forma o que aconteceu com um estudante de medicina em um bairro nobre da capital paulista, mostrando que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Só porque o Tarcísio não fala palavrão, e com todo o respeito ao governador, mas só porque ele não fala palavrão como o Bolsonaro fazia, e só porque ele privatiza empresas ao Deus dará, como muita gente torce para que ele faça, isso não faz dele moderado. As centenas de mortes pelas mãos da polícia, mais de 500 do começo do ano até aqui, mostra que ele não é moderado. Na Baixada Santista, a gente está vendo acontecer frequentemente operações vingança, como Operação Verão e Escudo. No dia 5 de novembro agora, o menino Ryan, de 4 anos, morreu com um tiro de fuzil na barriga durante uma ação policial em Santos, sendo que enquanto ele jogava bola com o irmão e com os amigos em frente de casa. Né? E aí, 9 meses antes, Leonel Andrade, que era o pai do Ryan, já tinha sido morto também numa operação, e ele falava, porque ele estava participando, estava atirando, ele usava duas muletas na hora do crime, ele tinha uma deficiência. Né? Quando morreu o Ryan, boa parte dos paulistanos talvez não tenha perdido uma noite de sono, porque era apenas mais uma criança pobre, preta, passando dessa para melhor, com as tripas do lado de fora. Né? Agora, enquanto o número de mortes vai subindo, existe uma falsa sensação de segurança em São Paulo que está sendo garantida por uma parte da população. Agora, qual que é a sensação da Beatriz, a mãe que perdeu o marido 9 meses atrás e que perdeu o filho agora simplesmente porque morava no morro? Qual que é a sensação do doutor Júlio, o Júlio Navarro, né? Médico que viu o filho morrer e pedir para ser salvo e que não recebeu uma justificativa da polícia e do governo? Para ambos, dane-se a sensação. Dados da própria secretaria, como eu apontei, mostram que essas mais de 500 mortes neste ano já superam o número de mortes em 2021, 22 e 23 inteiros. E o governo, né, no dia da morte do Ryan, o governo paulista falou: olha, as mortes em decorrência de intervenção policial são resultado da reação de suspeitos à ação da polícia. Ou seja, quem morre é culpado, o que dá o cano da arma do agente policial ao poder de investigador, de promotor, de juiz e de carrasco. Onde é que está isso na Constituição brasileira? Não está. O cano do policial não pode definir quem é suspeito e quem não é. Se o policial é incompetente para fazer uma prisão, seja no morro, seja no centro de São Paulo, que não faça a prisão. Né? Se ele é incompetente para garantir que a proteção da vida, que não trabalhe como policial. Né? Enquanto isso, como bem o Josias falou, o São Paulo vai ser entregue para o PCC, seja se infiltrando em instituições municipais, como no Guarujá e em outras cidades, seja, na verdade, corrompendo policiais, como no caso que tudo indica do assassinato do delator do PCC. A crítica, e aí eu termino, a crítica do comportamento da polícia não é que eu estou defendendo bandido, como meia dúzia de pessoal que tem um pensamento raso que nem Pires deve estar falando agora, mas sim que existe um pacto entre membros da sociedade que fizeram um acordo para viver mutuamente em harmonia. A gente não entregou o monopólio de violência nosso para o poder público, para o Estado, para que ele pudesse primeiro atirar e depois perguntar. Né? Parte da população que não vive em áreas como da do tráfico, da milícia, cansado da violência, apoia esse tipo de desvio, apoia esse tipo de justificativa e festeja mortes quando elas acontecem pela mão da polícia, dizendo se a pessoa morreu é porque era culpada de algo. Que culpa tem o Ryan? Que culpa tem o Marco Aurélio, além de ter nascido no estado errado? Pessoas que também, e a gente vê mortes semelhantes em estados errados, como o Rio de Janeiro ou a Bahia, mostrando que o problema não é só de direita ou de esquerda. São estados em que se mata como política de Estado. E ou a gente reverte isso, que vai pegar todo mundo do mais pobre ao mais rico, e isso mostra o que está acontecendo, ou a gente vai ser engolido por uma facção que, enquanto a polícia vai agindo de um lado, ela vai entrando do outro. Que o governador moderado Tarcísio de Freitas pense nisso, e inclusive reveja, como bem colocou o Dr. Walter, as suas indicações para a segurança pública. Bom, para quem está conosco na TV, é o intervalo. A gente segue aqui analisando esse caso. Inclusive, tem muitas mensagens que estão chegando agora aqui no nosso chat a respeito disso. E é esse ponto que você falava, né, Sakamoto, do rico ao pobre, porque isso é muito curioso também, né? Porque a gente tem falado sobre essa atuação da polícia há bastante tempo aqui, acompanhando com a nossa equipe de jornalismo investigativo. A gente tem, inclusive, uma série, né, um documentário, na verdade, falando sobre a atuação no litoral de São Paulo, a atuação da polícia
polícia, ouvindo testemunhas, né? E agora, nesse caso, isso aconteceu no bairro de Vila Mariana, que é um bairro de classe média alta em São Paulo. Estamos falando de um estudante de medicina, filho de 2 médicos, professores da USP, como nós ouvimos agora o pai dele. E aí, aqui, o entendimento da nossa audiência e os comentários vão nessa linha aqui do que o Márcio acabou de escrever. Ele fala, olha, com esse tipo que a polícia está adotando, com essa forma como a polícia de São Paulo está adotando e defendida pelo governador Tarcísio, todos nós, sociedade de São Paulo, a sociedade paulista como um todo, está correndo risco, é o que diz o Márcio. Qualquer um pode ser morto, qualquer um pode ser assassinado,